Episódio 6 do vlog oficial da Rampa Capital do Móvel. Hoje vamos ficar a conhecer por dentro todas as categorias que o Campeonato de Portugal de Montanha JC Group tem, as diferenças técnicas, o que é que significam e porque é que há vários campeonatos dentro do CPM JC Group. Também vamos falar do crescente e importante papel que as mulheres têm desempenhado, não só como pilotos, mas também como dirigentes neste fantástico campeonato. São os dois temas principais e, claro, os goodies nunca poderiam faltar neste episódio para fecharmos da melhor maneira o dia de São João. Olá, não estamos ressacados da noite de São João, lançamos os balõezinhos, a cerveja e, claro, alguma coisa a acompanhar para que cedo não houvesse, mas cá estamos cheios de energia para passar convosco a próxima meia hora a falar não apenas da Rampa Capital do Móvel, mas do Campeonato de Portugal de Montanhas JC Group. Dentro deste há muitos títulos nacionais que são atribuídos, também vitórias em divisões, grupos e classes, mas como no nosso tempo não é ilimitado, vamos nos centrar nas diferentes categorias do campeonato principal, a categoria protótipos, a categoria GT, turismos e Super Challenge, e vamos falar do porquê de existirem campeonatos diferentes para os Legends, para os clássicos e para os 1300. E temos connosco, para além de ser um grande craque, um grande piloto, assume a função de responsável técnico da APAM, a Associação dos Pilotos Portugueses de Automóveis de Montanha, um elemento fundamental do promotor que não apenas promove, mas também ajuda a organizar e a construir o regulamento técnico e desportivo do Campeonato de Portugal de Montanhas JC Group. Chama-se José Carlos Magalhães. É para mim sempre um prazer imenso ter um grande amigo comigo nos programas que eu normalmente estou enquanto anfitrião. Antes de mais, muito obrigado por vir ao vlog da Rampa Capital do Móvel. Antes de falarmos do tema que nos traz aqui, vou-lhe perguntar, já uma vez correu em Passos Ferreira? Se sim, que memórias é que tem dessa sua participação como piloto, que vai agora repetir nesta edição de 2026, já a contar para o Campeonato de Portugal? Olá, Amanda, é um gosto estar presente, como sempre. Presente é para poder divulgar um pouco mais o que é esta modalidade que tanto nós gostamos. Eu estive presente na rampa, a primeira rampa, que penso que ainda era uma rampa candidata, quando o ano Uhum. seguinte iniciou, que Sim. foi em 2010. Uhum. Fiz com um BMW do Grupo A, na altura, e adorei a rampa. Gosta de traçado? Gosto do traçado, é um traçado bastante desafiante para os pilotos, para, as equipas, porque tem um um misto de rapidez com curvas em apoio e, portanto, é algo também mais desconhecido para grande parte das equipas, porque já não se faz há algum tempo e, portanto, é uma rampa desafiante também por isso. É, portanto, uma grande novidade e que é interessante por isso mesmo para o campeonato. É sempre para mim, o inovar, o ver, algo diferente é sempre bom para que não haja, as pessoas acomodam-se um pouco, e assim trabalhamos todos um pouco mais, acabamos por, ter um bocadinho mais de variedade e esta rampa por ser na área do Grande Porto também é importante, em termos de visibilidade, mesmo para os parceiros e patrocinadores que estão aqui mais junto ao Porto e portanto é fundamental. José Carlos Magalhães, antes de dissecarmos então quase categoria a categoria, diga-me, fale-me um pouco mais do que é isto de ser o responsável técnico da APAM. O que é que faz? De que forma é que apoia a direção? O que é que se pretende com esta função criada há pouco tempo? A direção, eu não pertenço à direção da APAM, mas a direção da APAM, que representa os pilotos, como eu, associados, por ver se têm algumas dúvidas em relação a que é elegível ou elegível campeonato ou Uhum. categoria, e por vezes questionam-me nesse sentido, eu faço, digamos, a pesquisa, ou então já sei de cor e, portanto, na hora acabo por esclarecer. Faço, digamos, a ponte entre a FPAC e a direção da APAM, basicamente é um pouco isso em relação às dúvidas ou às questões que possam existir em relação
portanto, À parte a técnica. parte técnica. José Carlos Magalhães, a montanha, seja a nacional, seja a internacional, tem como uma das suas grandes características, eu diria das mais positivas, o facto de permitir uma panóplia muito diversificada de carros, que obviamente depois têm que ser organizados, até para existir fair play e competitividade entre os pilotos, organizados, seja em categorias diferentes, seja em campeonatos diferentes. É esta uma das boas características e que tem tornado o campeonato tão atrativo? Sim, eu considero que a montanha tenha, um pouco de tudo em relação não é, não pode correr qualquer carro, obviamente, em termos de regulamentação tem que estar regulados, têm que ter, portanto, depois inserido em cada uma das disciplinas, das categorias, o campeonato que tem, mas tem mais a possibilidade de, se tem um 1300, tem um campeonato aos 1300, que tem um carro quente anterior a 99, pode correr, tem um campeonato Legend, logo que tenha efetivamente, esteja exatamente como está na ficha de homologação da época, não estando, tem a mesma a possibilidade de correr no recém-criado Super Challenge, portanto, com 4 divisões também. Portanto, tem os GTs, tem os protótipos, portanto, tem Ora, vamos lá falar um bocadinho de cada um deles, até porque falou, para mim, talvez naquilo que às vezes mais dúvidas provoca o aficionado e até muitos pilotos, que tem a ver com esta questão de os carros com já alguma idade, chamemos assim, que velhinhos não são, que andam muito. claro. Aliás, está este ano a tripular um carro icónico, o 205 Rally, ainda por mais um carro com excelente pedigree da equipa que dirige, da MNE Sport. Mas, Zé Carlos, ora vamos lá fazer o patamar, começando naquilo que é o topo da cadeia alimentar. Categoria protótipos são normalmente os carros mais rápidos, os carros que lutam pela geral. Dentro desta categoria há duas divisões. E muitas das vezes, para quem está a ver, percebendo que são todos eles muito rápidos, percebem de imediato que os protótipos A, aquilo que normalmente nós chamamos as barquetas, mas também existem protótipos A que são fechados. Lembro-me, curioso, que inclusivamente o Hélder Silva correu num BRC 59 que era fechado, era o protótipo A. A diferença entre um protótipo A e o protótipo B está aqui na motorização. O protótipo B vai até 1000 de cilindrada, com motor normalmente aspirado, isto é, sem turbo, 1000 de cilindrada, portanto, Normalmente motores de moto. fechado ou aberto, sim, Normalmente motores de motores de moto, sim. moto. Protótipo A acima de 1000, portanto, pode ser um 1000 turbo, pode ser até 3000 de cilindrada. Este ano houve essa possibilidade de inserirmos até os 3000 de cilindrada, que estava limitada a 2000. Aliás, nós temos os dois principais candidatos ao título com duas motorizações diferentes. Zé Exatamente. Correia com uma motorização de 3000 3000. atmosférica e, no caso do Helder, é um motor turbo, Sim, motor turbo. exatamente. Ou seja, já agora explicando sobretudo aos que não são especialistas, quando alguém utiliza um motor turbo, existe uma fórmula Sim, é matemática para lhe dar um coeficiente para o comparar a uma exatamente. Vamos falar, portanto, tem sempre uma multiplicação de 1.7. E Imaginemos que o motor é 1000. 1000 é 1700 cilindrada. Eu sei que agora no Campeonato Europeu de Montanha está a haver uma nova moda, que são os motores turbo, que eu presumo ter alguma cilindrada à volta aqui de 1.5, 1.6, para ficarem abaixo dos 3000. Sim, exatamente. Porquê? Porque se vai multiplicar por 1.7, se for 1600 já vai 2500 e qualquer coisa. E portanto, o que é que isso vai originar? Vai originar que vai colidir com pesos, que é o maior inimigo, digamos, da competição e do equilíbrio. Daí é que se reduz um pouco mais à cilindrada, de forma a poder ter o menos peso possível, de forma a ter uma relação peso-potência muito equivalente a quem tem uma cilindrada superior sendo atmosférico. Chacais Magalhães, o comum dos mortais, por vezes nem consegue imaginar o que é que, para além do menor peso que um motor que não seja um 3000 atmosférico tem, o que é que hoje um motor turbo comprimido com 1.6 consegue produzir de cavalos num protótipo? É uma coisa. Essencialmente é o que se pretende na montanha, ou nos ralis também, mas em 1600 turbo, como vê um WRC, consegue andar acima dos 300 cavalos. Ou seja, com uma relação peso-potência e montanha é incrível. Brutal, brutal. Muito bem, já aqui falamos da categoria protótipos, talvez a categoria mais simples de explicar seja a GT, porque é para um determinado tipo de carros que todos nós gostaríamos de ter um para conduzir na estrada.
É talvez, mas existe uma coisa que muitas das vezes as pessoas não conseguem entender. Daí ficarem até espantadas, e já vamos falar também um bocadinho disso, quando vem Porsche 991 ou 992, sobretudo os 991 GT3 Cup, a terem que ser transferidos para os Super Challenge. Os GTs são carros Gran Turismo, mas não vai para lá qualquer um. Não, o GT tem a sua regulamentação específica, exatamente como os outros campeonatos. Este ano está só a ocorrer, digamos, em anos anteriores tivemos a Gabriela também com o GT4 e quando há ehm, também GT4s na Valperra e portanto inseriam sempre no campeonato os Aston Martins e tudo isso. Querem GTs, querem turismos ou protótipos, seja ou mesmo em clássicos 1300 e Legend, tem que estar obrigatoriamente conforme as fichas de homologação ou algum troféu que existiu na época. E que tem um regulamento próprio. E tem que o cumprir para um ou outro. Não há aqui uma mistura que dê mais jeito, porque senão são fatos à medida, não é? Em relação aos GTs, o que é que se passou este ano? Portanto, alguém achou que não estava ou tinham dúvidas em relação digamos, Essa correlação às fichas e aos troféus. exatamente, portanto a interpretação anterior provavelmente era um pouco que podia juntar, Era mais alargada, portanto. mas não é. Portanto, ou é uma situação ou outra. Isto seja para os postos, seja para que campeonato seja. O 997.1, o 997.2 tem ficha de homologação em relação a lixo, portanto, o que é que faz para a montanha? Ajuda muito em relação a suspensões, digamos, a rápula de caixa, mas tu, em vez de dar 270 ou 280, que não faz sentido nenhum, fazer 220, 230. O 991.1 também tem essa facilidade. De RGT. E o 991.2 já não tem. O 992 já tem porque alguém fez essa ficha de homologação. Os chamados RGT, que são carros especificamente preparados para fazerem rallies. Precisamente. Tem 991.2 com algumas alterações porque faziam rallies. Deixa de poder correr. Sob o meu ponto de vista, o mal. Isto é, eu acho é que quem tem esses status deve promover exatamente o que aconteceu nos rallies com os protos. Também haviam 3 ou 4 protos. E um ano para o outro também teve que obrigatoriamente ter uma ficha de homologação que não tinham. Fácil também é falar da categoria turismo, a categoria turismo para carros turismo que tenham ficha de homologação, é uma categoria dividida em três divisões, se me permitem agora também esta frase menos elegante, que tem tudo a ver com a cilindrada e a tração. Temos a divisão 3 para carros até 2 centímetros cúbicos e 2 rodas motrizes. Mais de 1300 até 2000. De mais de 1300, exatamente, porque senão iriam para o campeonato de 1300. Depois temos a divisão 2 para carros de 2000 centímetros para cima, até 2 rodas motrizes, e a divisão 1 para os carros de 4 rodas motrizes. É uma categoria que obviamente é também sempre muito equilibrada, muito interessante, e quando começou a haver esse mesmo problema das alterações, eu diria que veio daí, e muito bem, a inspiração de uma categoria que de repente se transformou naquela que mais carros tem, a categoria Super Challenge. Era uma categoria muito importante de ser criada, José Carlos. Permitiu vir corrigir muita coisa. Eu julgo que sim, digamos, eu vou dar um exemplo. Tem um Saxo Grupo A, vamos dar um exemplo, com um Saxo Grupo A com 170 cavalos. E, entretanto, aparece alguém com um Saxo, com uma motorização do C2, R2. Ou seja, que nunca correu pela Citroën. Não na faz Fórmula 1. sentido, não tem nada a Ou ver. seja, é um carro que já não tem nada a ver com aquilo que foi aquele carro Mas quando quando isso saiu foi da possível, fábrica, assim. criou-se aqui a possibilidade, até 1300, que até se abriu a 1400, portanto, que é os Super Challenge D. Sim. Depois de 1400 até 2000, é que não se enquadram nos turismos 3. Vão para aquela categoria, exatamente igual para a categoria das duas rodas motrizes, e depois os tudo, como é óbvio, aqueles Os grandes, monstros sagrados. porque os carros que efetivamente as pessoas gostam também de ver. E, portanto, há vencedor para cada um digamos, agora, com 80, 90, 100 inscritos, obviamente que aqui, não, agora vou escolher aqui uma divisão. Não, as pessoas têm o carro que têm que adaptar
àquilo que efetivamente gostam. Ficha Castro Magalhães, agora era importante, sobretudo, ao tal, à tal grande afição não especializada, que obviamente vai de certeza a correr à rampa Capital de Móvel, explicar-nos uma coisa que para muitos ainda é, às vezes, não direi complicado, mas estranho de entender. O porquê da existência do Campeonato de Portugal Clássicos de Montanha, tal como existe na velocidade, e o Campeonato de Portugal Legends de Montanha JC Grupo. Qual a diferença entre os dois? Um clássico são todos os carros homologados até 81. Portanto, nos rallies é até 99 e na Isto não é Legends? não há Legends e, portanto, o que é que se criou? Até 81, portanto, todos os grupos 1, 2, 3 e 4 e grupo 5 e grupo A que entrem antes de 81. Portanto, todos os carros até 81 podem, estando dentro das Das fichas? fichas, lá se passa para Super Challenge, obviamente. Eh, Legend de 85 para a frente, isto é, até 99, 31 de 12 de 99, todas as alterações que possam ter. Eu há pouco falei num modelo, eu vou repeti-lo. Por exemplo, um Citroën Saxo tem a frente até 99 e depois tem a frente de 2000 para a frente. Esta já não pode. Já não pode. Portanto, é o mesmo modelo, mas com upgrade. Mas não é só estético. Portanto, há várias alterações a nível de upgrades e de variantes que têm nas fichas de homologação. Se forem ultrapassarem 31 de 12 de 99, não podem ser considerados, então terá que passar para os turismos. Qualquer um dos carros podem correr nos turismos à mesma. Portanto, é uma questão de opção. Muito bem. Os clássicos não, mas os Legend, está que se pode ver nos turismos sem problema nenhum. Finalmente, o Campeonato de Portugal 1300, durante muitos anos foi Taça de Portugal, está dividido entre clássicos e turismo. Há uma razão para isso. É exatamente a mesma que falamos há pouco entre Legends e clássicos. Portanto, os 1300 são turismos e clássicos, portanto, clássicos até 81 à mesma. Acima disso, são considerados modernos, neste caso são turismos, e qualquer um dos carros que até 1300 podem correr noutro campeonato qualquer. Este ano tem vindo a ser, e ainda bem que se colocou como campeonato, porque aumentou, digamos, a visibilidade e a procura nesse sentido, porque não é que seja mais económico, porque em termos de custos fixos são quase iguais, embora um carro de 1300 o carro que eu conduzo é muito superior a outros que estejam, portanto, isto não é só, não sou só eu que sei conduzir ou não, portanto, o carro obviamente está full grupo A, portanto, vai quase ao limite da ficha, não é o caso, mas está, como outros que lá estão, e portanto vão ao limite da ficha, portanto, são carros que conseguem, bem conduzidos, ter a mesma visibilidade que possa ter outros campeonatos com, digamos, com um upgrade um pouquinho eu não estou a dizer que seja algo para começar, mas é mais fácil começar por aí. Satisfeito com o atual regulamento técnico? Há ainda margem para evoluir? Eu estou satisfeito, eu tenho pena da questão dos GTs não ter sido, de certa forma. Mas vai ser resolvido. Eu penso que tem que ser, porque não faz sentido algum. Tudo o resto está em harmonia. Este campeonato está de saúde para continuar, digamos, a ter a mesma visibilidade. E agora também com mais uma rampa que é importante para poderem fazer com que os outros clubes também trabalhem. E não ser apenas. Nós já temos isto ganho e, portanto, minutos que têm que trabalhar neste sentido. Eu acho que todas as organizações também têm que trabalhar no sentido de poderem dar mais, não só aos pilotos, mas também a quem vai ver os fãs e não só. E, portanto, acho que em termos técnicos está muito bem. Digamos que é dar a continuidade a quem eu, enquanto puder e estiver disponível, também poderei estar a ajudar. Quando não puder, paciência. José Carlos Magalhães, muito obrigado por ter vindo. Nós estamos ansiosos por o ver também a brilhar com o seu lindíssimo Peugeot 205 Rally da MN Sport. O Zé Carlos, que na última prova, antes da realização deste programa, esteve um bocadinho assim de chegar à primeira vitória do ano em 2300. Aquilo foi mesmo a centésima entre ele e Armando Freitas, do Tricampeão Nacional. Que seja um bom resto de época para si, Zé. Muito obrigado por todos estes esclarecimentos
e cá estaremos para saborear a sua exibição na rampa capital do móvel. É o fecho desta primeira parte. Na segunda parte, é Eva Laranjeira, a chamada Dama de Aço da Montanha, que será a nossa convidada. Ela vem-nos falar deste crescer de importância e ainda bem das mulheres enquanto pilotos, também enquanto dirigentes no Campeonato de Portugal de Montanha JC Grupo em particular e no desporto motorizado em geral. Agora saímos para os nossos compromissos comerciais. Até já. Este é o Tiago. A sua família vive neste bairro há 3 gerações. Adoram recordar as tradições do bairro, da família e dos amigos. Outras não ficam pela lembrança, mas sim pela prática. Porque há tradições que foram feitas para durar, como esta, em família. Dia Tosta. Tradição com futuro. Estamos de regresso para a segunda parte do sexto episódio do vlog oficial da Rampa Capital do Móvel. Nos últimos anos, melhor a dizer, na última década, sobretudo, quebrou-se um tabu que já há muito tempo que deveria ter ido para outras paragens. O tabu de que o desporto motorizado era um assunto de homens. As mulheres, por direito próprio, talento próprio e por uma capacidade e garra muito acima do comum, foram tomando lugar neste desporto outrora masculino e hoje, seja enquanto piloto, seja enquanto dirigente, seja exercendo funções muito importantes na organização dos eventos e mesmo na direção desportiva dos mesmos, são uma parte integrante e importante do desporto motorizado. Aliás, hoje eu diria que começa a deixar de ser assunto falar da presença das mulheres como algo extraordinário, o que é bom, mas não deixa mesmo assim de ser importante realçarmos que isto tem acontecido. E connosco está uma das grandes figuras femininas da montanha, Eva Laranjeira, que não só enquanto piloto, mas agora enquanto membro da direção da APAM, a Associação Portuguesa dos Pilotos de Automóveis de Montanha, tem desempenhado um papel muito importante, não diria apenas na defesa das mulheres, mas na defesa daquilo que seja a normalidade de qualquer pessoa, independente do seu sexo, participar e, sobretudo, lutar por um campeonato que seja cada vez mais competitivo e cada vez mais atrativo. Eva, muito obrigado por ter vindo ao vlog da Rampa Capital do Móvel. Eu sei que não tem corrido porque a sua profissão exige muito de si, mas vá lá, dê-nos a boa notícia que está a considerar pelo menos voltar às funções, aos comandos de um dos carros da MN Sport na Rampa Capital do Móvel 2026. Quem sabe? Pode ser, pode ser. Era um anúncio em primeira mão aqui. Era, não era? Não, é uma possibilidade, quem sabe? Eu este ano já fiz, só fiz uma prova este ano, Exatamente. que foi o Rally de Portugal nos clássicos, e não fiz mais nada, o que é de lamentar, mas Sai o bichinho. está sempre o bichinho está sempre, sim, e tenho estado presente em algumas rampas, principalmente, e é óbvio que quando me desloco até à partida, quando acompanho os pilotos que estão na nossa equipa e quando os vejo partir, fica sempre aquele bichinho que está sempre presente. Fica aqui o desafio. Queremos tê-la na Rampa Capital do Móvel, a subir a Serra da Agrela a fundo. Prometo que vou pensar com muito carinho. Oh Eva, era bom que não tivesse que ser assunto falarmos das mulheres no desporto automóvel. Era bom. Mas às tantas ainda é importante continuarmos a falar. Sim, eu acho que sim. Eu acho que ainda é importante continuar a falar, porque embora os anos vão passando, continua a existir sempre algum estigma. Um estigma talvez não, mas alguma
fação, por assim dizer, ou seja, é tendencialmente um desporto visto muito mais como de homens do que de mulheres. Aquela eterna pergunta continua a existir sempre, e qual é a pergunta? É, então mas competes só com as mulheres? Então mas há uma competição específica só de mulheres, portanto esta... A tacinha, aquela tacinha, não é? Exatamente, aquela que eu gosto muito, não é? A taça de senhoras, sim. Isso. E esta pergunta é inevitável, ela surge, volta, não volta, com muito mais frequência do que aquilo que gostaríamos que surgisse, mas sim, mas eu acho que cada vez mais se vai desmistificando esse conceito. E é curioso que a montanha, uns anos com um maior número, uns anos com um número menor, tem sido um viveiro muito interessante de pilotos, muitas delas jovens, algumas delas a começar mesmo no dia em que fazem 16 anos, que é o dia em que podem ter uma Verdade. licença desportiva, e isso tem sido muito salutar para o campeonato, até porque, sobretudo, muitas delas também são gerações mais recentes de famílias muito dedicadas a isto. É verdade, e isso é um mérito dos pilotos que são quase como nativos no Campeonato de Portugal de Montanha, que têm feito questão, de alguma forma, de introduzir aquilo que é a descendência desses pilotos e levar mulheres, não só, mas jovens principalmente à montanha. E eu acho que a data de hoje é um espelho importantíssimo o número de pilotos jovens que temos no Campeonato E de o que é Portugal de curioso é Montanha. que, se puxarmos pela cabeça, começou exatamente pelas jovens mulheres, mais do que pelos. Já reparou? Se formos buscar a Gabriela, a nossa Gabi, a É nossa princesa da verdade. montanha, foi. Se calhar estarei a ter algum erro estatístico, mas se tiver, vai ser por pouco. Terá sido o primeiro piloto, mulher ou homem, a competir no dia em que fez 16 anos. Não estarei longe da verdade. Eu que me recordo... E a abrir o caminho para os mais novos. Sim, eu que me recordo, sim, tenho um histórico vasto dos resultados e dos participantes na montanha, desde que deixou de fazer parte do campeonato de velocidade, onde estava integrado, e passou a ser o campeonato de montanha, e assim que me recordo, não me salta Não nenhum estou a ver nome. com 16 anos, não. Não, sem ser a Gabi. A Gabi abriu de facto uma porta. Ela... Até porque ela se tornou um fenómeno nas redes sociais, não é? Isso mesmo, portanto, ela trabalhou muitíssimo bem as redes sociais, e sendo uma menina tão bonita como ela, Sim, como e ela uma doce é, pessoa. E uma doce pessoa. acabou por chamar muito a atenção, e eu acho que foi importante, foi um virar de página. Nós este ano, embora assim um bocadinho a salpicos, porque nem todas estou a fazer a tempo inteiro, mas já tivemos muitos pilotos de diversas gerações a competir. Temos a irmã mais nova, a Bia, a tempo inteiro, e a fazer até uma excelente adaptação Sim, a uma sim. categoria tão difícil como é o GT. Não é fácil conduzir um 992 GT Nada. Escape. Um beijinho para a Beatriz Correia, que estará aqui na rampa Capital de Mal. Vamos lá ver se a mais velha também vem, mas a Eva também virá, que é para se estrear este ano. Não sei se reparam, estou a picá-la de início a fim. Mas tivemos vários pilotos a fazerem a rampa Serra da Estrela. Este ano, momentaneamente, deixamos de ter as Irmãs Martins, mas também já prometeram que às Sim. tantas vai ser aqui em Passos de Ferreira que voltam outra vez ao ataque. Eva, quando esteve mais a tempo inteiro e quando a sua vida profissional permitiu, o que é que foi mais difícil? Para além daquele famoso toque na curva da Eva, na sua rampa de coração que é a Exato. Grávida. A Eva é natural de Azeitão, no concelho de Setúbal, essa lindíssima terra chamada Azeitão. Sentiu alguma dificuldade por ser mulher? Não sentiu? Foi apenas aquela coisa da dificuldade de ter que aprender a não bater nos rails e andar a fundo? Isso mesmo. Não senti nenhuma dificuldade por ser mulher, não senti nenhum tratamento menos agradável ou mais displicente, por assim dizer. Não, antes pelo contrário, fui muitíssimo bem acolhida por todos os pilotos que estavam na altura Até daqueles a quem dava de na forma corneta. transversal, também daqueles no primeiro ano.
Na última prova, sim, já consegui superar, sim, não. O Uno já dava um bocadinho mais. Já, o Uno já andava um bocadinho mais, até batizar a curva da Eva, não é? Batizar a curva da Eva, sim. E aí deixou de andar tão bem na altura, pelo menos. Mas não senti dificuldade nenhuma, antes pelo contrário, é exatamente o oposto de dificuldade. Senti muita facilidade na integração, muito bem acolhida. Acho que tem a ver com o ambiente familiar de muitas famílias estarem a correr e a viver o campeonato. Ainda continua a ser um campeonato em que esse aspecto mais cozy e mais familiar se impõe. Sim, talvez, há pilotos que estão na montanha há muitíssimos anos acabam por ser um bocadinho embaixadores dos pilotos novos que vão entrando. E essa parte mais afável que existe, não na totalidade, porque isso é utópico, não é? Como em tudo, mas na generalidade, sim, existe esse cuidado pelo ambiente de amizade que de facto existe. Eva é hoje dirigente, é membro da direção da APAM. Também não sentiu qualquer repulsa, desconfiança, o que seja, quando a esmagadora maioria dos sócios masculinos repararam que nesta nova direção iria haver uma mulher? Não, de todo, de todo. Eu, mesmo antes de fazer parte da direção da APAM, e enquanto associada, que eu acho que é um bocadinho o perfil que todos os associados de qualquer entidade devem fazer, já auxiliava naquilo que era necessário, não necessitava de ter um cargo atribuído, por assim dizer, mas o meu cargo inicialmente era esse mesmo, era associado e tentei contribuir ativamente e positivamente para aquilo que era necessário na associação, na APAM. Acabou por me ser feito o convite para fazer parte da direção, o qual eu aceitei, porque achei que de facto conseguia acrescentar algum valor e assim o tenho feito nos últimos anos com muito orgulho, e não senti de forma alguma qualquer olhar menos simpático por ser mulher. E também posso dizer, e isto também é uma pergunta que se pode fazer ao presidente da Associação de Pilotos, que não foi para cumprir cota. Não foi, não parece. Também conhecendo como eu conheço, nem algum dia será cota, nem cumpre cotas. O que é que diria a uma jovem que nos esteja a ver, ou uma mulher de qualquer idade que quisesse competir no desporto automobilístico na montanha? O que é que ela tem que fazer? Tem que vir, que estamos cá para receber de braços abertos, para ajudar nas dificuldades. Pode batizar curvas à vontade. Pode batizar curvas à vontade, porque faz parte. faz parte também. Mesmo. Faz. Não é nenhuma vergonha. Eu acho que todos nós temos episódios deste género, seja numa fase inicial ou numa fase já não tão inicial, mas venham, são muito bem-vindas. Eu continuo a recordar-me de uma fotografia que me orgulho muitíssimo, que tem, não sei, 4 anos, talvez, já não me recordo, na Rampa da Rábida, em que estávamos nessa prova 8 ou 9 mulheres. Uau, fantástico, sim. Eu lembro-me perfeitamente, sim. E no final vieram-nos pedir para tirar uma fotografia, e nós sentámos-nos todas com um cartaz enorme que dizia FIA Woman in Motorsport, e sentámos-nos todas, que inclusivamente até chamámos a senhora da GNR que estava presente, e juntou-se também a nós na fotografia, e isso para mim é o espelho, é o ponto alto, desde que eu me recorde, em qualquer disciplina do automobilismo, ter este número de pilotos femininas na mesma prova. Ou como um certo official speaker que eu conheço costuma dizer,
o musculado poder cor-de-rosa da montanha. É verdade, é Eva, verdade. seja sempre muito bem-vinda, mas fica aqui o Obrigada. desafio para estar na Rampa Capital do Móvel sem batizar curvas, Combinado. porque essa é para os lados da rápida, Isso. mas para abrirmos brilhar também aos comandos de um dos carros da MN Sport. Muito Eva, bem. muito obrigado por ter vindo a este Obrigada. episódio. Estamos quase no cair do pano sobre este 6º episódio do blog da Rampa Capital do Móvel, mas claro, nunca poderíamos dizer adeus sem o goodie da Rampa, que é já a seguir. E este é um goodie muito especial. Não vai pôr o capacete, mas vai pôr os auscultadores e pegar num excelente volante de competição, estar no abaquê e fazer parte da E-Rampa, do campeonato de simuladores que irá decorrer durante os 2 dias da Rampa Capital do Móvel. Temos 2 inscrições gratuitas para poder utilizar estes simuladores e fazer parte deste campeonato. Já sabe como é que o há de fazer. Diga-me porque é que pode ser um bom piloto de simulador. Utilize a expressão Rampa Capital do Móvel e faça uma frase irreverente e interessante, daquelas que são para ganhar esta promoção, e coloque-a nos comentários a este episódio. É o fecho do 6º desta longa caminhada para chegarmos e batermos à porta da edição 2026 da Rampa Capital do Móvel. Um abraço e até ao próximo episódio.